Oi Anderson, tudo bom? Bem-vindo aí ao nosso bate-papo aqui para entender melhor como é que tem sido a experiência do Recanto Cataratas com a Climber RMS. Então, queria primeiro que você se apresentasse, né? Qual que é o seu cargo, qual que é a sua função, há quanto tempo você está no hotel? Eu sou gerente de reservas no Recanto Cataratas, eu estou aqui há 4 anos e nós estamos trabalhando com a Climber há um pouco mais de 1 ano agora. Eu entrei aqui no começo de 2019 com o trabalho mesmo de dar uma reorganizada no setor comercial e a gente sempre tendo aquela dificuldade, né, de gestão de preço e tudo mais. A gente acabou passando pela pandemia, que foi um período muito complicado, né, e com isso também refletiu imediato na gente tendo que diminuir o quadro de pessoal, né, porque o hotel ficou com uma ocupação muito baixa, e quando a gente retomou as atividades de fato, a gente viu uma grande dificuldade no mercado de encontrar um pessoal especializado, né, a parte de RM sempre foi difícil encontrar mão de obra, e aí a gente decidiu, tanto na parte de capacitação do pessoal da própria equipe para assumir essa posição, quanto de procurar alguma tecnologia que pudesse auxiliar, né, e pudesse diminuir o trabalho braçal, às vezes, né. O Recanto Cataratas, ele tem um pouco mais de 30 anos, né, é uma empresa familiar, foi crescendo aos poucos, hoje a gente conta com mais de 500 apartamentos, e o nosso foco sempre foi lazer. Há mais ou menos uns 10 anos a gente ampliou nossa área de eventos, que ela existia, mas era menor, e hoje a gente tem uma distribuição aí de mais ou menos 75-25 entre vendas de enfoque lazer e enfoque eventos. É um grande desafio, acho que Foz do Iguaçu é um destino ótimo, que tem muito potencial, mas que tem sempre a dificuldade. A gente tem uma dificuldade logística de voo, vamos dizer 4, 5 concorrentes, né? E a gente vê que às vezes não tem público, né? A cidade não consegue, né, comportar todo esse público que tem esse perfil de compra, né? Então a gente tem feito, né, o que a gente tem trabalhado mesmo é otimizar a renda naquilo, na demanda que existe, né? Eu acho que isso é um trabalho que a gente estruturou muito na época da pandemia, né? E quando você vê, você está com um feriado que foi vendido de uma forma, né, subaproveitada, por assim dizendo, né? Você tem que aproveitar os picos de demanda para otimizar a renda ali. E nisso a Climber tem ajudado muito a gente, porque eu digo assim, hoje eu consigo dormir muito tranquilo, né, que tem uma maquininha lá olhando, vendo, né, e isso a gente está falando da gestão de preço, mas também em relação à Climber, o tanto que na parte de relatório e a visualização fácil dos dados, quanto que auxiliou para a gente, né, acelerou, né, eram dados que a gente conseguiria de outros meios, mas que tomava muito tempo, que não tinha a mesma leitura, que não tinha a mesma agilidade, né? Tudo bem, a gente faz uma tabela de pick-up no Excel, mas é completamente diferente de você ir ali, clicar as datas e pronto, eu quero ver isso, quero ver aquilo, né? Ontem mesmo a gente estava fazendo uma questão de antecipação para certos feriados, uma análise, né? Muito rapidamente você vai, pega, eu vi que cresceu aqui, então eu começo a vender esse período com 90 dias antes, esse período eu vendo com 150 dias antes, né? Tem uma agilidade, né? A gente vê esses dados muito bom, que ficou muito mais visível, a gente deu acesso até para certas pessoas que não tinham tanta familiaridade com certos aspectos, né? Mas a gente deu acesso para que eles vissem ao menos, né, aquela página de overview, que você vê ali a situação no mês, a perspectiva, os próximos meses. Isso deu uma tranquilidade para os proprietários, quanto para certas gerências, né, do que a gente ia encarar nos próximos meses, né? Coisas que a gente conseguiria pelo nosso PMS, mas não de um jeito tão fácil, não de um jeito tão visual, né? Eu acho que, de fato, de novo, a gente tinha isso em Excel, mas aí não é tão fácil de divulgar, não é fácil todo mundo ler aquilo, né? Resultado, né? Você conseguiu ver que
vocês tinham um objetivo ali contratando a Climber, pelo que você já comentou em termos de tomada de decisão, de análise, de contribuição para as pessoas. Isso já foi um resultado muito bom. E em termos de resultado financeiro, você conseguiu, né, passar as estratégias que você tinha, o seu modo de trabalhar para a Climber, para que ela te contribuísse também em resultado financeiro? Sim, claro, a gente conseguiu, né? Foi um trabalho em conjunto até mesmo com o Daniel ajudou a gente, outro pessoal da Climber ajudou a gente a estruturar que aquilo que a gente já trabalhava, né, fosse refletido no funcionamento da Climber. A gente vê que tanto nos relatórios, né, quanto as atualizações de preço são feitas fora de horário comercial, acho que isso é um dado muito importante, porque a gente vê que não importa, né? Mesmo que eu tivesse alguém aqui que também nem faz sentido, hoje parece assim uma coisa absurda, né? Depois de você ter uma ferramenta, mas alguém olhando aqui o tempo, olhando 1 ano e meio para frente, todos os dias, como é que tá a ocupação e carregar preço, e a gente sabe que o próprio processo de carregar preço sempre achei assim, beira o absurdo, né, do processo manual que né, e agora você tem uma ferramenta que simplesmente você diz, sobe tanto, puxa aqui, como é fácil você readequar a tua lógica de precificação durante uma coisa que está acontecendo, né, a gente fez isso com o Carnaval, por exemplo. A gente faz um acompanhamento mensal e periódico ali de quanto a Climber tem trazido e de como tem sido os resultados do hotel, e a gente está falando, né, de um hotel, um resort com uma diária média alta, com mais de 500 quartos, e a gente está falando que em 6 meses vocês tiveram mais de 3 milhões de receita adicional ao pick-up de vocês. Então, por causa da tecnologia e da estratégia que vocês desenharam, que vocês estruturaram dentro da Climber, pelo uso que vocês tiveram, vocês conseguiram um incremental de mais de 3 milhões de reais em receita de hospedagem. 7% de incremento à sua receita de hospedagem em 6 meses. Como havia espaço, né, para melhorar, e eu acho que a RM é sobre isso, né? É sobre melhorar, tirar a última gotinha, né? E eu acho que nisso, por isso que eu digo, faz sentido a gente ter chegado nesses números, porque de fato a gente vê, né? Nós temos 500 apartamentos, eu digo, ao mesmo tempo a gente tem uma flexibilidade de testar certas coisas, né? Eu posso me dar o luxo de testar, vender 100 apartamentos a um preço e tudo bem, né? Tem muito para crescer. E, claro, a gente começou a usar a ferramenta, apesar de estar usando, né, há praticamente 1 ano, a gente vê que ainda tem muito ainda a se trabalhar, né? Eu acho que tem algumas ferramentas que aí a gente vai ter que avaliar se faz sentido, se não faz sentido, que eu vejo que também tem ferramenta, aí é muito perfil de hotel, né? Depende do perfil de hotel, mas vamos comparar nossos preços com um concorrente, né? Funciona, não funciona? E eu vejo isso muito, né, como já trabalhei em hotéis de perfil muito diferente, você sabe, né, quem sabe num hotel de 3 estrelas, no centro de uma cidade, você precisa, né, você precisa estar sempre atento ao teu vizinho. Então, essa possibilidade de você fazer uma comparação direta, né, e tentar trabalhar com preço, né, eu vou estar sempre numa posição em relação a certos concorrentes, eu acho que dá uma celeridade para o trabalho muito bom. Atende perfeitamente a praticamente todos os tipos de hotel, né? Eu vejo muito, muito tranquilo isso, porque... E aí sim, de você usar as configurações específicas para o teu mercado, para o teu público, né? Até quando a gente contratou aqui, foi falado, mas, a gente tem muito apartamento, a gente é um perfil resort, mas, né... Tudo bem, eu entendo que não vai se comparar com um hotel 3 estrelas, né, executivo, né, que tem outro foco total durante a semana. Tudo bem, mas ainda assim, né, você tem que aproveitar tudo bem, a gente tem um preço de arranque alto, sim, mas eu tenho que ainda assim fazer ele trabalhar, né, não é porque eu começo com a minha diária de R$900 que eu não vou mexer nela. Funciona para todo o perfil de hotel, eu tenho experiência já em hotéis muito menores e agora aqui, e a gente vê como teria sido, eu fico pensando, né, hoje como teria sido prático em outros lugares a gente ter isso, sabe? Também normalmente quanto menor o hotel, ou até pelo perfil, menor a equipe que você tem. Então, gostaria de fazer uma pergunta para você, se você indicaria a Climber, então? Indicaria tranquilamente, a gente até indica para alguns parceiros, todo mundo tem que ganhar, né?
A gente sempre diz, eu fico feliz quando está todo mundo bem, bem ocupado, vendendo com diária muito boa, né? Porque eu acho que realmente hoje em dia a gente precisa, né? Tecnologia é uma parte essencial, né? Pessoas, processos e tecnologia, eu acho que é sempre isso aí, né? E você tem que procurar uma ferramenta que vá de fato te auxiliar nesse aspecto, porque a gente não tem mais, a venda acontece muito rápido, a gente não tem mais como ficar acompanhando e não tem mais como tempo de perder a oportunidade de fazer uma gestão melhor dessa receita, né? E vamos juntos, agradeço muito, muito o seu tempo, o seu feedback, acho que em nome do time da Climber, fica aqui o nosso muito obrigado aí por essa nossa conversa e espero falar com você em breve para atualizar esses resultados. Agradeço também a oportunidade e, de fato, eu acho que eu queria reforçar realmente como a Climber sempre foi muito acessível e como a gente tem uma abertura tanto... a gente conversa mais contigo, né, Daniel, mas mesmo com outras pessoas, todo mundo muito acessível, tanto no sentido de auxílio, de suporte, quanto de ouvir certas demandas que a gente, né, às vezes encontrou ali na ferramenta que faltavam ou poderiam ser melhoradas. E eu fico muito admirado, assim, como sempre a gente tem uma resposta positiva, no sentido de, estamos trabalhando, percebemos que é um problema, e é muito interessante também a transparência que vocês têm em relação a atualizações frequentes, o que foi feito. A gente que lida com vários sistemas, né, a gente vê que, às vezes, é feito atualizações, mas a gente não sabe o que foi feito, né, é interessante a transparência que vocês têm. Olha, vai ser parar certo dia por 2 horas, porque a gente vai fazer isso, isso e isso, e depois você vai ver lá e a ferramenta realmente melhorou, sabe? Então, acho que isso é uma transparência para quem está, né, para quem está contratando, para quem está usando, muito legal. Tirando a abertura, né, que a gente tem em conversar de tudo, né, de dar sugestões das grandes às pequenas e vocês trabalharem para melhorar o sistema cada dia. Muito obrigado, Anderson. Bom, estamos aqui para isso e conte com a gente aí para evoluir.